Passamos à apreciação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental. Conceda a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, com a palavra, Vossa Excelência. Nós sabemos que a aprovação dessa medida provisória simplesmente não vai resolver a questão do sistema tributário nacional, de vez que as distorções, as incoerências são grandes. O imposto de renda, por exemplo, atualmente, ele hoje é um castigo que é imposto principalmente ao assalariado, 27,5%, pode chegar até 27,5% e ninguém pode correr da Receita Federal a esse respeito. Por outro lado, existem propostas que estão tramitando nesta casa, inclusive uma da minha autoria, sobre regulamentando o artigo da Constituição sobre o imposto sobre grandes fortunas. Esse projeto, apesar de já ter parecer favorável do senador Benedito de Lira, na comissão competente, lamentavelmente ainda não foi objeto de apreciação pelo plenário, apesar de um requerimento de urgência que nós já aprovamos. Então, essa proposta, que inclusive foi objeto de um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, para que retomássemos as alíquotas apresentadas pela Presidência da República, eu acho que esse projeto deve ser votado da forma como veio da Câmara, uma vez que o senador Tasso Gereissati, ele se esforçou para fazer um acordo, uma vez que, se não houvesse esse acordo, é possível até que a proposta presidencial fosse diminuída mais ainda. Então, em função do acordo que foi feito, o próprio governo que vai reduzir a sua arrecadação com a diminuição dessas alíquotas, através do parecer do senador Gereissati, se o próprio governo é favorável, não há por que nós, do PSB, não acompanhemos o parecer do senador Tasso Gereissati. O PSB vota sim, portanto, senhor presidente. As senadoras e senadores que aprovam o projeto de conversão permaneçam como se encontram. Aprovado. Verificação, senhor presidente. Verificação de votação. Verificação de votação, presidente. Verificação de votação. Com apoiamento do senador Caiado com Lindenberg, está ótimo. Nós vamos fazer a verificação, defiro o pedido. Está ótimo. Defiro o pedido de verificação na forma do regimento. Eu faço um apelo aos senadores que estão em outras dependências da casa, por favor, venham ao plenário. Nós vamos ter uma verificação nominal. Senador Caiado. Dentro do compromisso da casa em não aumentar a carga tributária, em respeito à população brasileira, às pessoas que trabalham, o voto é não, presidente. No entanto, os outros que tiveram outras fontes ilícitas e irregulares estão pagando o mesmo percentual para hoje terem a repatriação. Não é justo que o brasileiro que trabalhou e adquiriu a sua propriedade não tenha nenhum reajuste do valor e tudo seja contabilizado como se fosse ganho de capital. Não é nenhum ganho de capital, ele não é agiota, ele não está aglutinando nenhum capital. Agiota, sim, nós não estamos tratando de agiota, estamos tratando de pessoas que produzem, trabalham no país e que conseguem exatamente construir um patrimônio. Esse patrimônio, ao ser vendido, ele teria que ser reajustado, aí tudo bem, seria compatível essa tributação. Agora, sobre o todo, presidente, isso é realmente uma extorsão e a sociedade brasileira não admite. Nosso voto é não, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar pelo PT. PT vota... Relator da matéria. Entre senador Lindenberg e senador Caiado, estou pagando o preço de ser equilibrado. Senhor presidente, estou aqui. Eu quero encaminhar pelo PT. Senhor presidente, o governo encaminha sim. O governo encaminha o voto sim. Senhor presidente, eu quero encaminhar o voto sim pelo PT. A gente preferiu o projeto original do governo, que era mais progressivo, mas vamos votar junto no projeto do senador Tasso Gereissati, porque se esse projeto for derrotado, a gente acaba com a progressividade.
É aquilo que a senadora Vanessa falou. Se tem uma casinha, você vende a casinha, paga 15%. Uma grande fazenda pagaria a mesma coisa. É muito injusto. Então, a gente estabelece o critério de progressividade, por isso nós vamos votar favorável ao relatório do senador Tasso Gereissati. Presidente, para encaminhar pela rede. Para encaminhar. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, nós apresentamos um requerimento para preferência do texto principal. Achamos e compreendemos que o texto principal, pela primeira vez, nos últimos anos, eu diria até nos últimos 20 anos, inicia um debate necessário no país sobre a natureza dos tributos. O problema em nosso país não é quanto de tributo é pago. O problema é quem paga. E hoje a ordem tributária ela é feita só no Brasil, em poucos locais do mundo, tem uma ordem tributária tão injusta quanto a que se tem aqui. Uma ordem tributária que tributa principalmente os serviços, ao invés de tributar o patrimônio e a renda. Nós não estamos falando de nós estamos falando de propostas de sistemas tributários que estão em voga em países capitalistas, como Estados Unidos e Alemanha, em que a renda e o patrimônio é tributado em até 40%. Senhor presidente, o texto ideal do qual pedimos preferência era o texto original que veio do governo. Entretanto, mesmo não sendo o texto ideal, eu vou aqui parodiar o que dizia o bom Ulisses Guimarães. É luz de lamparina na terra dos desgraçados. É luz de lamparina para buscar iniciar a modificar uma ordem tributária que é injusta. Nesse sentido, eu voto favoravelmente ao relatório do senador Tasso Gereissati e encaminhamos o voto sim ao texto substitutivo da PLV. Senador Cristóvão Buarque. Senador, o PSB vota sim. PSDB vota sim, presidente. Mais uma vez, o PSDB vota sim. Vamos fazer algo na direção correta, mas dando um passo muito tímido. Nós vamos ter que um dia mudar os 4 problemas da política fiscal brasileira. Eu vou. Complicadíssimo. Tem que ser simplificado um dia isso. Injusto. Penaliza mais as camadas de baixo de que as camadas de cima. É sonegável, por causa das brechas. Estou falando sonegável legalmente, não estou falando sonegável legal. E, finalmente, esse defeito brutal de que a gente paga, mas não recebe de volta os serviços. A pessoa paga o imposto e tem que pagar a escola do filho. Paga o imposto e tem que ter segurança no condomínio, na casa, no prédio. Paga o imposto e tem que ter um seguro privado de saúde ou pagar o hospital. Um dia a gente vai ter que acertar isso. Eu espero que até sob sua liderança, que tem se preocupado em formular propostas, a gente traga alguma coisa que sinalize para uma reforma fiscal séria no Brasil. Até lá, pelo menos, graças ao relatório, nós estamos tendo um pouco mais de justiça em uma coisa específica. Minha única preocupação é que deveria vir isso com a redução dos impostos em algum setor das classes baixas, porque assim vai aumentar a carga fiscal total do país, e isso não é bom. Mas assim, mesmo assim, votarei favorável. As senadoras e senadores PSDB vota sim, senhor presidente. E os líderes que desejarem podem orientar suas bancadas. PSDB vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, se nós estivéssemos vivendo um momento diferenciado, talvez o debate fosse em outros patamares. Nós vivemos um momento em que a falta de credibilidade de onde vai o dinheiro arrecadado, que é a maior discussão que nós temos hoje. Até porque, se você chegar com qualquer pessoa e pedir para dar uma contribuição maior para uma atividade fim, ninguém se nega. O brasileiro não se nega nessa contribuição. Se você direcionar essa arrecadação a mais, principalmente para 3 áreas básicas que a população brasileira precisa e precisa muito, que é segurança, saúde e educação, nenhum cidadão de qualquer situação financeira vai se negar a contribuir.
Vivemos um momento atípico. Falta de credibilidade. Esse dinheiro vai para onde? Para pagar juros. Esse dinheiro vai para onde? Para ajudar aqueles que já têm bastante. Esse dinheiro vai para onde? Vai para tapar buraco de rombos que foram feitos ao longo dos anos. Por isso, o relatório do senador Tasso Gereissati é um relatório ponderado do momento que vivemos. Eu não acredito, sinceramente, que uma pessoa que tem lucro ou uma empresa que tem lucro de 3, 4, 5 bilhões ano se negue a pagar um pouco mais. Até porque você não tem o que fazer com 3, 4, 5 bilhões anualmente de lucro. Agora, veja bem, uma empresa nova que se instala agora, senhor presidente, que faz um investimento de 15, 20, 30 milhões para gerar emprego, essa empresa no final do ano vai ter um lucro, mas esse lucro é para amortizar o investimento que foi feito. E aí pecamos em não discutir essa questão. A amortização de investimento é importante para a manutenção de empregos no Brasil. A amortização do investimento que o empresário faz é muito importante para isso. E isso nós temos que discutir num segundo momento. Por isso, eu voto, a bancada, ela está dividida, mas eu pessoalmente voto a favor do relatório, que foi o melhor que poderia ter sido sair, o relatório do senador Tasso Gereissati. Se todos já votaram, nós vamos encerrar. Presidente. Senadora Lúcia Vânia. Presidente, o PV vota não. PV vota não. Presidente, eu quero justificar meu voto. PCdoB sim, senhor presidente. PCdoB sim, só para registrar lá. PCdoB vota sim. Senador Capiberibe. Presidente Renan, Blairo. Presidente. Blairo. A questão não é a carga tributária. Nossa carga tributária não é da mais elevada do mundo. É mediana. O problema é a aplicação desse dinheiro público. Por isso, eu, como tantos outros brasileiros, tenho uma enorme desconfiança das nossas instituições. As instituições estão sob a mira da desconfiança da sociedade brasileira. Por isso, amanhã, às 20 horas, a gente está conclamando a sociedade brasileira a fazer uma fiscalização virtual, um tuitaço da transparência. Eu quero convidar todos os senadores, senadoras, todos aqueles que estão nos ouvindo pela rádio e vendo pela TV Senado para participar amanhã às 20 horas pelo Twitter dessa fiscalização virtual para a gente aprender a controlar o dinheiro público. Aí eu tenho a impressão que a gente começa a mudar o país. E eu quero cumprimentar o senador Capiberibe pela iniciativa. E é importante que todos participem. Senador Regufe e senador Blairo Maggi, nós estamos chegando. Senhor presidente, meu voto vai ser favorável a esse projeto de lei de conversão número 27, que é oriundo da medida provisória 692. O projeto de lei de conversão, ele aumenta a taxação sobre os ganhos de capital acima de 5 milhões de reais. Portanto, isso me parece justo. É uma forma de que os mais ricos, de que aqueles que têm ganhos de capital acima de 5 milhões de reais, paguem mais para que o Estado tenha mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então, ele é positivo. Qualquer aumento de impostos ou criação de impostos que faça com que o pobre ou a classe média tenha um aumento da sua tributação, terá o meu voto aqui contrário. Por isso eu sou contrário à recriação da CPMF, sou contrário a uma série de proposições vindas por parte do governo. Agora, fazer com que quem tenha ganho de capital acima de 5 milhões de reais pague um pouco mais, isso me parece justo, por isso meu voto favorável ao projeto de lei de conversão número 27, senhor presidente. Senador Blairo Maggi. Presidente Renan, eu quero justificar meu voto, que é um voto não, dizendo que eu, a princípio, não sou contra a taxação. Nós já tínhamos uma taxação de 15%. Podemos ajustar as tabelas, como o senador Tássio fez, mas o problema é de que o governo, eu volto a insistir nesse ponto, o governo fica nos pedindo a cada dia para aumentar um imposto
Veio lá o ajuste fiscal do Levi, que virou em nada, sacrificamos um monte de coisa, não virou nada. Então, todo dia vem alguma coisa. O país está se comportando como aquela empresa que está em recuperação judicial, e ele apresentou um plano de recuperação judicial para o juiz, mas ele não cumpriu. Aí, como é que o juiz vai aceitar isso? Estamos na mesma situação. O país não apresentou o seu plano de recuperação para a sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, já está nos cobrando a conta. Já está mandando a conta para cada um dos brasileiros que estão aqui. Não vão pensar que esse imposto que está sendo colocado hoje só vai atingir os mais ricos. Talvez até não atinjam, porque a grande maioria das empresas tem formas de se proteger, tem outros mecanismos de fazer isso. Agora, o que está sendo colocado aqui vai atingir em cheio, por exemplo, um produtor rural, que é dono de uma fazenda de 1.000 hectares, 2.000 hectares, um cara que tem 2, tem 3 apartamentos, vai vender esses apartamentos, vai vender essas terras, vai vender uma coisa, vai entregar 22% para o governo. Vai entregar 22% para o governo para uma máquina ineficiente, uma máquina que não produz, uma máquina que só é deles, mas é para eles, não é para a sociedade brasileira. Então, o meu posicionamento contrário é nesse sentido, que não adianta ficar dando mais imposto, mais dinheiro para o governo, senador Agrippino. Se o governo não se comportar, se ele não fazer os cortes, se ele não fizer aquilo que a sociedade brasileira espera. Chega de mais imposto. Vamos fazer o ajuste da máquina pública. Feito. Se precisar dobrar a carga tributária brasileira, contem comigo, porque aí nós vamos resolver o problema do país. Assim não. Senador Benedito de Lira, como vota o PP? Senhor presidente, é muito interessante essa matéria, que já fazem mais de 3 horas de discussão e que nós cheguemos a um entendimento como chegamos. Agora, é da maior importância que amanhã a gente possa também no plenário desta casa discutir mesmo o tamanho dos juros que é cobrado do brasileiro nos cartões de crédito do cheque especial, que os bancos muitas vezes fazem como se fosse um presente que ele está mandando para o cidadão sem ele pedir, que é o cartão de crédito. E o cara às vezes pensa que aquilo dali é um presente e termina se afundando para nunca mais botar a cabeça de fora. Quero dizer o seguinte, o meu partido tem divergência e por conta disso eu vou liberar a bancada do PP para votar de acordo com cada um, assim desejar. Presidente. O PP libera a sua bancada. Senador Valdemir Moca. A medida provisória que veio, ela tentava fazer na verdade, a proposta era de que quem pagava menos contribuiria menos. Pagava mais, contribuiria mais. O senador Tasso Gereissati tentou melhorar isso. E, na verdade, melhorou. Mas eu acho que ele tentou fazer um beija-flor e saiu um morcego, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que essa medida provisória acabou levando argumento contrário de todos os lados. Por que isso? Porque, na verdade, isso não vai resolver o problema. Né? No meu estado do Mato Grosso do Sul, nós não temos grandes latifundiários, proprietário de 2.000 hectares, 3.000 hectares. Ora, esse cidadão, na hora de vender a sua propriedade, vai deixar 30% para o governo. E se ele tem 2, 3 filhos, ele acaba deixando mais para o governo do que para os seus herdeiros, os seus filhos. Então, e infelizmente lamentando, mas também compreendendo o esforço do senador Tasso Gereissati, mas eu vou votar não contra essa medida provisória. Senadora Lúcia Vânia. Eu gostaria de usar a palavra apenas aqui para enaltecer o discurso do senador Fernando Bezerra. Eu acredito que Vossa Excelência
deve ter prestado atenção na importância da fala do senador. E, diante disso, eu acredito que a votação que estamos fazendo agora é um esforço no sentido de tentar uma correção de rumos, de mostrar uma luz no fundo do poço. É claro que ninguém está feliz com essa votação, mas, infelizmente, nós temos que apontar caminhos, nós temos que buscar uma forma de superar esse momento que vivemos. Do contrário, vamos continuar um acusando o outro sem achar caminhos para o país. Senador Wilder Moraes. Presidente, essa medida provisória, presidente, quem vai pagar essa conta vai ser os pobres, viu? Então, aquele que teve a condição de te adquirir uma casa aqui por um motivo qualquer, vai ser vendido, vai sentir isso na pele daqui para frente. Então, meu voto é não. Vamos, senador Ronaldo Caiado, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senador Caiado. Eu estava rapidamente aqui tentando chegar a uma somatória, até perguntei à senadora Lúcia Vânia, porque se nós formos somar o ITBI, né, lá por doação ou morte, depois mais esse imposto agora que o governo quer cobrar do cidadão, mais custos de cartório, mais gastos do inventário. Quer dizer que eu acho que o que está se fazendo hoje é uma expropriação, tá certo, do cidadão que normalmente tem uma propriedade rural, ele não tem renda daquilo, quando deixa para os filhos são obrigados a vender parte dessa propriedade rural, e aí realmente vai ser a maior parcela da propriedade e apenas um pequeno quinhão vai ficar para ser dividido entre os filhos. É algo inimaginável esse Congresso ter assumido, o Senado Federal, ter assumido o compromisso de não aumentar a carga tributária e não aumentar o assalto ao bolso da população brasileira. E, no entanto, nós estamos votando uma medida provisória que não tem característica de medida provisória, única e exclusivamente para poder retirar dinheiro do cidadão brasileiro para pagar uma conta de um governo perdulário e corrupto. É uma injustiça enorme, presidente. Isso é algo que realmente revolta a população brasileira. É inadmissível nós estarmos aqui na tarde e noite de hoje com a população indignada com tantos escândalos e nós aqui patrocinando, tá certo, uma votação de uma medida provisória como essa. Já me dizia ali o ex-ministro e ex-deputado Borges, e ele me alertava, olha, Caiado, o eleitor, alguns dizem que o eleitor vota mal, mas infelizmente muitos deputados e senadores votam muito pior. Vamos aguardar o resultado, senhor presidente. Nós vamos, senador Medeiros. Senhor presidente, em determinado momento da nossa história, a população já se prontificou, inclusive, a doar ouro para o Brasil. Já houve uma campanha nesse país, doe ouro para o Brasil pagar a dívida externa. A população brasileira, ela não se furta a ajudar o país. Agora, eu não vejo, nesse momento, o governo com lastro de credibilidade para pedir mais esse sacrifício. Eu voto contra, senhor presidente. Senhor presidente. Senador Wellington Fagundes. Apenas para fazer a correção, o PR não fez a indicação, não. Então, como líder, eu queria liberar a bancada e que fosse corrigido. Olha aí, Bandeira. Eu peço... O PR não orientou o voto. Há uma imprecisão ali no nosso painel. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 56, não 11, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o projeto de lei de conversão número 27, proveniente da medida provisória 692. Com os cumprimentos ao senador Tasso Gereissati, relator da matéria.